Mas não tem como você ouvir isso e não ficar orgulhoso de ver sua esposa ministrando, né? Que palavra incrível, que tremendo saber que tudo que ela fala é verdade. Eu convivo com ela há 25 anos e tudo isso que ela falou é uma realidade na vida da Leila. Quando eu me casei, a minha sogra me mandou um versículo bíblico escrito assim: mulher sábia, quem a achará? E escreveu embaixo: você achou, Kiko. E cada dia que passa eu tenho convicção disso. Quando a gente fala de identidade da mulher, a identidade da mulher está intimamente ligada à igreja. Toda figura de mulher na Bíblia aponta para a igreja. Então, se a mulher quer saber onde está firmada a sua identidade é o que a Leila falou com tanta propriedade. A movimentação tua, mulher, na individualidade é um reflexo da igreja. Então você pode estar refletindo uma igreja manipuladora, uma igreja corrompida, uma igreja que não se sujeita, uma igreja que tem suas programações e faz as suas atividades do seu jeito, ou uma igreja que está super preocupada em entender qual é a direção daquele que é o cabeça, em como auxiliar, em como ajudar um comando que vem do cabeça. Agora depende de que cabeça. Quando a Leila fala assim, não precisaria estar falando isso para pastores, infelizmente precisa. Até hoje eu me deparo com realidades de mulheres que são oprimidas sexualmente pelos seus esposos, são mulheres de pastores. Quando exigem de suas mulheres práticas sexuais que para elas é algo opressor, e muitas vezes utilizando a Bíblia para respaldar essa opressão. Você tem que se sujeitar a mim. E quando não acontece ainda como me fugiu a palavra, quando a chantagem. Então se você não faz isso comigo, é por isso que eu me afundo na masturbação. Irmãos, a gente não está lidando com adolescente, com um moleque de 13, 14 anos de idade. Nós estamos falando com pastores que conhecem as escrituras, mas que essas escrituras são as mesmas que eles usam para ministrar no púlpito e oprimir suas esposas dentro de casa. Que nível de carnalidade ainda acontece dentro do corpo de Cristo, que justifica. Esses dias eu falava para uma pessoa, falava assim, mas apóstolo, você tem que entender o seguinte: eu já estou há 30 dias sem ter relação com a minha esposa. Eu falei, nossa, eu vou começar a chorar junto com você, que coisa terrível. Imagina se a sua esposa passa por uma enfermidade, e você tem que passar alguns anos sem relação, o que você vai fazer? Imagina se você sai para uma viagem missionária e tem que ficar 3 meses fora do país, distante da sua esposa. Você não está aguentando um mês dentro de casa e você se respalda na masturbação para falar que é isso? Então quer dizer que é capaz de você estar no campo, numa viagem missionária, fazendo esse tipo de prática lá, porque você está sem a sua esposa? Que comentário mais esdrúxulo, que coisa mais incoerente. Ou nós somos governados pelo Espírito ou pela carne, não tem jeito de você ficar caminhando em 2 ambientes ao mesmo tempo. Então a palavra da Leila é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos, eu fui convidado para ministrar numa escola de teologia de São Paulo, a Igreja Cristã do Morumbi, sobre uma matéria que eu nunca tinha lecionado, que é teologia contemporânea. E o pastor Choro, que é o pastor da igreja, me pediu para ministrar sobre isso, e eu passei 2 meses estudando teologia contemporânea, porque é um assunto que eu não dominava. Eu tinha um conhecimento superficial, e eu gravei essas aulas para a escola na sexta-feira, e depois que as aulas estavam finalizadas, o pessoal que estava junto comigo no estúdio falou assim, apóstolo, por que você não ministra sobre isso? Por que você não grava Profatar sobre isso? Porque é tão profundo, porque ele pega a realidade e o contexto da igreja nos últimos 300, 400 anos, e como a teologia foi se desenvolvendo
ao longo desse período. E tem um aspecto, você estuda todos os ramos da teologia, todas as situações da história e da geopolítica que interferiram na teologia, então é bem complexo. Você não pode encontrar alguém que fale, sou especializado em teologia contemporânea. Não existe isso, por quê? Porque a teologia contemporânea, ela tem várias ramificações. Então, normalmente alguém se especializa em uma delas. Mas como a aula era linhas gerais de teologia contemporânea, eu tinha que falar sobre tudo. E eu falei sobre tudo em 2 horas. Mas quando chegou no assunto da teologia da libertação, que creio que alguns de vocês conhecem, a teologia da libertação é um movimento que surge na igreja, principalmente nos Estados Unidos, adentra o Brasil, com um conceito de defesa e de enxergar a realidade daqueles que não são observados pelo evangelho, dos negros, tribos indígenas e das mulheres. Só que ela ganhou um viés ideológico, esse movimento, e acabou perdendo um pouco a sua essência, vamos dizer assim. Mas quando você começa a estudar o pensamento da mulher, é exatamente o que a Leila disse, que o apóstolo Hélio tem dito, nós precisamos de uma reforma. Essa história de falar, o homem é um sacerdote de casa, então quer dizer que o Espírito Santo que a mulher recebe é inferior ao Espírito que o homem recebe? A palavra reis e sacerdotes, na verdade no original ela não existe, a palavra é reino sacerdotal, que como consequência nos faz reis e sacerdotes, mas nós somos um reino sacerdotal, porque aqui envolve homem e mulher. A mulher é tão sacerdote quanto o homem, e o Novo Testamento é cheio de textos que respaldam essa verdade. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim, não existe mais no novo pacto judeu, grego, escravo, livre, macho nem fêmea, porque se nós estamos em Cristo, estamos falando de uma realidade espiritual que alcança o homem e a mulher. E nós ainda vemos um preconceito, mas a mulher é apóstola, ela é pastora, ela prega, qual que é a diferença do sacerdócio dela para o teu? Agora, isso não tira a diferença na movimentação que existe entre os dois, como a Leila bem colocou. Então, falar desse assunto é trazer com clareza a identidade dos dois. E agora eu quero entrar então no assunto da identidade dos homens. Homens, apertem os cintos, preparem-se. Fala assim para mim, eu quero ouvir dos homens em voz alta. Apóstolo Cristiano, eu prometo, com a mão levantada assim, vamos lá. Eu prometo que depois dessa mensagem, vou continuar te amando e orando pela sua vida, em nome de Jesus, amém. Vocês estão brincando, mas o que saiu da sua boca tem poder, meu irmão. Você vai ter que me amar. Falar que nem o Zagalo, você vai ter que me engolir. E eu queria pedir para que cessasse toda a movimentação. Quem tem que ir no banheiro vai, quem tem que beber água vai, não quero ninguém circulando. Quando eu vou falar de um assunto sério, fica a gente andando assim, me atrapalha. Então quem tem que ir pode ir agora enquanto eu vou ler o texto. Depois você volta aqui e fica sentado quieto no seu lugar. Não tem escapatória para você nessa manhã. Amém? Brincadeira, viu? Vamos ler 1 Reis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. 1 Reis 2, do 1 ao 3. Estou vendo um irmão ali com a camisa do São Paulo, ela reflete o brilho, né, e a beleza. Está ele com a camisa do São Paulo, Brizola está de São Paulino também, veio de Lilás, né? 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Grifa isso na sua Bíblia aí. Instrução de Davi ao seu filho Salomão: esforça-te e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares seus estatutos, os seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você possa prosperar em tudo quanto você fizer e para onde quer que você for. Amém? Pai, nós te damos graças nessa manhã, e eu quero pedir para que o teu Santo Espírito se mova
para que não seja falado aquilo que muitas vezes está na minha mente, mas aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado. Que não haja interferência nessa comunicação, mas que aquilo que o teu Espírito está ministrando possa ir diretamente ao Espírito dos meus irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão acompanhando pela internet ou vão assistir essa mensagem depois, mas que não hajam interferências e distorções. Nós paralisamos toda a ação das trevas e levamos cativo todo o espírito ao teu senhorio, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Amém. Eu acho que essa instrução de Davi não foi muito bem compreendida por Salomão, porque Davi falou para ele: seja homem, e Salomão, meu irmão, o cara saiu ficando com tudo quanto é mulher lá do reino, porque muitas vezes nós não entendemos o que é ser homem, e existe uma realidade que para o homem que não tem uma dimensão do espírito, que não consegue entender as coisas espirituais, ele acha que ser homem é ter mais dinheiro que a esposa. Então, se eu tenho mais dinheiro que a esposa dentro de casa, eu dito as regras. Tem gente que pensa que ser homem é ter a última palavra. Não, tudo bem, você pode falar tal, mas eu decido, porque eu sou o homem da casa. Tem gente que acha que ser homem é se gabar de contar o testemunho da sua vida, com um sorriso no rosto quando fala do seu passado e de quantas mulheres você já saiu. Você já viu o cara fazendo assim? Crente, eu estou falando de crente. O cara chega e começa a falar assim: olha, eu quero contar para vocês meu testemunho. Antes de eu conhecer Jesus, eu era baladeiro, tomava todas, e nossa, e pegava a mulherada. E o cara fala rindo assim, e pegava a mulherada e saía com uma, saía com outra. Daí eu conheci Jesus, minha vida mudou. Daí você vê que o cara fica triste. E daí ele fala assim: caramba, conheci Jesus. Só falta falar assim: estava tão bom aquele período. Porque o cara passa a mudar os hábitos. Ele frequentava uma balada, veio buscar outra balada, mas a sua natureza não foi transformada. E quando um homem não tem a sua natureza transformada, ele fica tentando domesticar algo que é impossível. É o cara que está dentro da igreja, passou a irmãzinha, o cara dá aquela olhada por trás. Por que isso é incompatível? É incompatível para quem nasceu de novo, mas não é todo mundo que está dentro da igreja que nasceu de novo. Então a nossa definição de ser homem foi muito distorcida pela herança que nós recebemos, pela maneira como aprendemos. E a maioria de nós tem a sua definição de hombridade relacionada à mulher. Eu vou explicar isso. Todo o nosso entendimento do que é ser homem vem de uma mulher. Como assim? O homem tenta resolver a sua hombridade se afirmando através da mulher. É como se o homem tentasse resolver esse assunto, tendo na mulher o seu parâmetro. Mas a mulher não é o parâmetro que mede a hombridade do homem. Um homem só será pleno como homem quando resolver a sua masculinidade sem a figura da mulher. Quem é o homem sem a mulher para poder trazer as referências de hombridade? Quando você for capaz de entender sua masculinidade sem relacionar isso a uma mulher, então a sua masculinidade passa a ser mais saudável. O homem não pode buscar uma mulher para se sentir homem, e nem pode buscar uma mulher para se sentir mais forte. Um homem, quando ele é resolvido em Cristo, ele vai até a mulher para oferecer cuidado, para oferecer proteção, e não para se encontrar e resolver seus conflitos pessoais. Adão, e a gente tem, como a Leila, a gente tem para tratar esse assunto que voltar a Gênesis. Adão, ele teve um momento da sua história sem a mulher, onde ele era pleno, como homem, na sua relação com Deus. O homem não era incompleto, o homem era pleno na sua masculinidade, na sua vida, na sua relação com Deus.
Adão experimentou plenitude de amor. Deixa eu te dizer uma coisa, homem, tua experiência com amor não tem a ver com mulher, tua experiência com amor vem primeiramente de Deus, Ele é amor. Adão aprendeu a amar com Deus, ele já entendia, já tinha plenitude de amar e ser amado com Deus, não existia mulher sobre a face da terra. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, fez a mulher para que o homem não estivesse só, e para que o homem pudesse compartilhar das características que herdou de Deus, de dar amor, de oferecer cuidado, de oferecer proteção, porque o homem sem a mulher, ele não poderia manifestar as características que ele recebeu do próprio Deus, de cuidar, de amar, de servir, de manifestar governo em favor de alguém, porque Deus, sendo Deus, resolveu amar o homem, resolveu cuidar do homem, resolveu entregar ao homem os seus atributos eternos. Então Deus falou assim: meu filho, eu vou dar a você a possibilidade de fazer o mesmo. E Deus fez então a mulher, para que o homem pudesse compartilhar cuidado, proteção, força. Deus não criou a mulher para completar o homem, até porque o homem era completo. Deus teve que tirar a mulher de dentro do próprio homem. Então essa história de falar assim, a mulher veio completar, ela não veio completar nada, ela é plena nela e o homem é pleno nele. Porque caso contrário, uma mulher que passa a sua vida solteira, ela seria incompleta? Não, a nossa plenitude não está numa relação, a nossa plenitude está no Senhor. Da onde nós viemos, aonde é a nossa origem, de onde nós nascemos, e a plenitude de amor e vida está nele, não num relacionamento. Muitos relacionamentos são frágeis, são nocivos, são doentes, porque nasceram de uma necessidade de um ou do outro. A mulher se sente sozinha, eu vou me relacionar com o homem para ver se ele pode me ajudar financeiramente. Quantos casos desses você conhece? Um homem que muitas vezes, semana passada eu tive lá com o pastor Luciano, do Mevan de Cabo Frio. Sua esposa, com 43 anos de idade, faleceu a semana passada. Ele tem 2 filhos pequenos, um filho pequeno e um mais velho. E eu estava conversando com ele, o luto, ele é fundamental para você prosseguir na vida, mas a realidade é você tem que seguir a história, você não pode parar nessa dor. Agora, isso não quer dizer que o Luciano vá buscar alguém para preencher o vazio da Marisa. Isso seria muito pesado para uma outra pessoa, isso seria frustrante para ele. Mas quantos relacionamentos nascem de alguém tentando preencher algum vazio da sua vida através da figura de outra pessoa? Ocorre algo trágico quando Adão tem aquela experiência toda com Deus de plenitude, e de repente você vê o pecado entrando no mundo. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo 2,14, e eu preciso que você me acompanhe nesse pensamento, porque aqui tem um fundamento que percorreu a história do homem até os dias de hoje. 1 Timóteo 2,14 diz assim: Adão não foi enganado. Repita comigo: Adão não foi enganado. A mulher, sendo enganado, caiu em transgressão. Amém? Então eu quero que você vá comigo a essa cena e preste atenção, porque aqui está a resposta para muitos comportamentos de homens até os nossos dias, aqueles que ainda vivem debaixo de uma herança adâmica. A Bíblia fala que Adão não foi enganado. Adão caminhava com Deus, Adão estava com Deus. Deus tira Eva de dentro do homem para ser sua ajudadora, sua auxiliadora, e Eva então é enganada segundo a palavra. Ela é enganada pelo inimigo, ela é enganada pela serpente, e ela cai em transgressão. Até aí, Adão não tinha sido enganado, Adão não tinha caído em transgressão, e ele conseguiu ter tempo para observar a queda da mulher. Não foi instantânea dos dois. Se lembre que Gênesis é escrito num ambiente de eternidade, não havia cronos,
rolando sobre a face da terra. O tempo cronológico ele passa a acontecer após a queda. Então, dentro de um ambiente de eternidade, nós nunca vamos ser aptos a falar quanto tempo levou do momento que Eva comeu o fruto até que Adão comesse também o fruto. A gente lê a Bíblia e parece que aquilo aconteceu numa fração de segundos, quase que instantaneamente, mas nós não sabemos. A realidade que a Bíblia nos garante é: Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Bom, se Adão não foi enganado, então eu posso afirmar que Adão comeu do fruto, consciente de que ele estava fazendo algo errado? Sim ou não? Sim, ele não foi enganado. Agora, o que leva um homem que experimentou plenitude no relacionamento com Deus, que experimentou plenitude do amor de Deus, que experimentou todo o cuidado, proteção e favor de Deus, de repente recebe de Deus um presente que é a mulher, vê a mulher sendo enganada, vê as consequências do erro daquela decisão, porque ele viu que o que ela fez trouxe consequências, ainda que essas consequências não tivessem ainda efeito universal, estavam restritos à mulher. Por quê? Porque a autoridade daquele lugar estava sobre o homem. A palavra de Deus diz que só quando o homem comeu, se abriram os olhos de ambos, mas a mulher já tinha caído em transgressão, e Adão foi capaz de ver a queda dela em transgressão, e conscientemente ele escolheu comer do fruto. Por quê? Porque ali nasce uma característica que percorre a natureza do homem, de Adão até os dias de hoje: a obsessão pela mulher. Repita comigo: a obsessão pela mulher. Essa obsessão do homem pela mulher, que hoje é escrita em versos, poesias, poemas, livros e canções. Quantas canções, você pegar de todo estilo musical, você vai encontrar letras de canções que falam assim: eu vou até o inferno por tua causa. Vocês já viram canções assim? Eu vou até o inferno por tua causa. Tem uma música que é do Barão, lá do Frejá. Por você, eu não vou cantar. Vocês sabem qual que é. Por você eu iria até o inferno para te, né? Você sabe, né? Eu não estou te zoando não, eu sei também qual que é. É que eu não sei cantar. Mas todo mundo conhece. Mas o que é essa descrição dessas canções que estão dizendo? Elas são a voz de Adão ecoando, desde lá do jardim até os dias de hoje. Porque o que Adão fez foi exatamente isso: eu vou junto com você para o buraco que você entrou. Eu vou até o fim do mundo por você. Calma aí, então você escolheu a mulher ao invés de Deus? Sim, foi isso que aconteceu no Gênesis. O homem escolheu a mulher conscientemente ao invés de Deus. Nós não podemos aqui ficar conjecturando qual era o pensamento de Adão. Hein, Welton? Ai, caramba, gostei tanto do negócio, como que eu vou ficar sem? Diz a palavra que o homem olhava para toda a criação e não encontrava alguém como a mulher. O homem não olhou para a macaca e falou assim: é parecido. Não, igual a mulher não tinha. De repente ele viu que a mulher caiu num abismo. Ele falou: não vou ficar sem. Eu vou pular nesse abismo junto. E essa realidade percorreu a natureza caída do homem até os dias de hoje. O homem decidiu pela mulher ao invés de Deus. Quando nós tratamos de pastores que hoje manipulam, distorcem as escrituras para oprimir as suas mulheres por causa de relação sexual, o que é isso senão a natureza adâmica gritando? Por quê? Porque depois que o homem se tornou obsessivo pela mulher, ele passa a afirmar sua hombridade na mulher. Então, quando o homem se acha homem, quando ele possui uma mulher, quando ele tem domínio sobre uma mulher, ou então quando ele ama demais essa mulher e ele faz tudo para não perder essa mulher, até se jogar no buraco, até se tornar um banana, até se tornar um omisso, até perder sua voz. Então ele vai de um lugar para o outro, do opressor
do manipulador, do controlador, ao omisso. Por quê? Porque a hombridade dele está ligado à relação que ele tem com a mulher. Aonde nasceu isso? Lá em Gênesis. Quando Adão escolhe a mulher ao invés de Deus como seu referencial de vida. E até hoje, nós estamos vendo homens afirmando a sua hombridade através da sua relação com a mulher. Se você acha que eu estou exagerando, olha para a sua volta. Tudo que você vê reflete essa realidade. E aquilo que às vezes parece ser tão lindo, né? Na verdade é um veneno que derrubou o homem e transformou a mulher no alvo da sua adoração. E nós hoje, nós temos uma responsabilidade, que é reverter a escolha de Adão. Nós precisamos escolher Deus ao invés de Eva. E aqui eu não estou falando, marido, que você escolher Deus ao invés da sua esposa. Entenda o que eu estou te dizendo. Você tem que aprender a se libertar da realidade da sua vida, aonde tudo que acontece, você ajusta uma maneira da consequência ser a vida da sua esposa. Isso só é possível através da cruz. Porque na cruz os nossos desejos, na cruz as nossas vontades, na cruz a nossa obsessão, ela dá lugar a uma nova natureza, que vai ter fome, que vai ter sede, que vai ter paixão pelo Senhor. A cruz é o elemento que restaura o homem antes de todas as coisas, aonde o homem se torna pleno em Deus. A cruz é o elemento de reconciliação do homem através de Cristo, que o homem encontra essa plenitude sendo um com quem? Com o Senhor, com Cristo. E Deus encontra dessa forma o homem habilitado, porque tem a sua identidade firmado. Deus encontra dessa maneira o homem apto a então cuidar de uma mulher, a então formar outros homens. Sabe por quê? Porque a hombridade, um homem não recebe e não aprende de mulher. Hombridade só pode ser transferida de homem para outro homem. Por que nós vivemos uma crise de hombridade? Porque nós estamos numa geração de órfãos, meninos que foram criados sem seus pais. E se você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, por mais que ela tenha feito um excelente trabalho, ela não transferiu a você uma hombridade. Porque a hombridade é uma característica que só outro homem pode transferir a você. Se você não aprendeu a hombridade com um pai, seja ele natural ou espiritual, você aprendeu a hombridade com meninos e com amigos. E se você aprendeu a hombridade com meninos e amigos, hoje você se tornou um menino grande. É a realidade da maioria dos homens que eu conheço hoje, são meninos de calça. Cresceram, mas continuam com um comportamento de menino, porque foram formados por meninos. Ou então são frágeis, porque a hombridade foi formada através de mãe, tia, de vó. Porque só um homem pode afirmar a hombridade de outro homem. E quem estabeleceu isso? Deus. Quando criou o homem, falou assim: olha, agora você vai ter uma característica que é só minha, que eu estou dando para você. Você vai transferir imagem e semelhança. Deus dá ao homem a capacidade de transferir imagem e semelhança. Por isso que o ambiente de família é um ambiente perfeito da formação do ser humano. Porque é na família que o homem transfere hombridade dentro de casa. Através da coerência, através do amor, através do cuidado, através da força masculina usada para proteger, para cuidar e não para oprimir. Veja o que acontece ao longo da história. Veja a história de Sansão, como a força dele estava ligada diretamente à relação dele com Dalila, porque ele usava da força para aquela relação. O homem passa a fazer jogo através da sua força, da sua fragilidade, sempre ligado à sua relação com uma mulher.
1 Coríntios 15, 45 a 49 diz assim: assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra e terreno, o segundo homem é senhor e do céu. Assim como o terreno, também são os terrestres, e assim como o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Quando a Bíblia fala sobre ser homem, ela não está falando sobre você trazer a imagem do primeiro Adão. Ela está falando da imagem do último Adão. E sabe qual que é o problema? Que todas as ministrações, palestras e cursos de hombridade que nós estamos vendo percorrer a igreja, elas tentam tratar o primeiro Adão. Elas tentam tratar a realidade do primeiro, a masculinidade do primeiro Adão. Isso não se resolve. O primeiro Adão só tem uma solução, é a cruz. E quando você leva a pessoa a Cristo, a experimentar do poder do novo nascimento, então sim, essa hombridade pode ser alinhada, pode ser ajustada. E mesmo assim, continua sendo necessário a figura de outro homem. Porque é o homem que afirma a hombridade do outro homem. Olha, se a gente olhar para a história, você vai ver isso em todas as figuras masculinas no Antigo e no Novo Testamento. O próprio Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi afirmado pelo Pai. Antes de começar o ministério, ele sai das águas do